Olá, pessoal! Estamos ao vivo. Esse batidinho do coração dá na gente também, né? Tô aqui com meu coração a mil para contar um pouquinho para vocês a minha história. Mas antes disso, quero agradecer muito. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Que evento lindo, gente. Estava vendo a Thaís, a Tânia falando aí também anteriormente. Estava aqui me emocionando com a história delas, um pouquinho que elas compartilharam, né? E espero que a minha história também possa compartilhar, impactar com vocês, né? Conscientizar, inspirar e engajar vocês, mulheres, nessa tecnologia, nessa viagem gostosa que é esse mundo novo da tecnologia. Então, primeiramente, muito obrigada, Ciranda, pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando essa história. Muito obrigada à equipe linda, maravilhosa do X-Tech aí, que me ajudou muito e me deu todo o apoio para esse evento acontecer lindamente, né? Eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui hoje de como eu construí a minha história, como que foi essa trajetória profissional até chegar a construir o Orca Love, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernanda Verdolin, eu sou CEO e founder da Orca Love EdTech, o maior ecossistema de trabalhabilidade e carreiras do mundo. Olha só que legal, gente, uma mulher na tecnologia e uma mulher que veio da área de humanas, que tinha lá, entre aspas, né, a sentença dizendo assim, olha, você é da área de humanas, você não pode ser programadora, você não pode entrar na área da tecnologia. Que nada, gente, dá para desenvolver isso sim, né? Então são todas as nossas competências e habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da carreira que nos ajuda a estar aqui hoje contando para vocês um pouquinho dessa história. Então, muito obrigada, né, pela audiência de vocês aqui hoje e espero impactar um pouquinho mais com vocês. Eu estou aqui compartilhando um pouquinho do meu PowerPoint, né, para mostrar para vocês um pouquinho dessa minha história. Eu vou testar que está todo mundo passando certinho, gente. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho da minha formação acadêmica, eu formei também, igual a Thaís estava falando, em Relações Públicas, me especializei na área de Gestão Estratégica e Marketing, fiz meu mestrado em Administração, né? Eu sou esposa do Ângelo, sou mãe de duas menininhas, uma de 11 anos, a Esther, e uma de 4 anos, a Sara, e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês aqui hoje. Gente, eu trouxe aqui o Conectando os Pontos, exatamente porque foi assim que eu consegui entender com clareza todo o meu potencial e como eu poderia conectar esses pontos que aconteceram lá desde a minha infância e foram me ajudando a desenvolver a minha carreira e conseguir então criar o Orca Love. Então, na minha infância, na juventude nossa, na nossa vida adulta, é ali que a gente forma os nossos principais traços da personalidade, que a gente carrega durante toda a nossa vida e que não podem ser determinantes na nossa história. Eles podem, de fato, nos ajudar a construir uma história que a gente queira, de fato, fazer acontecer. Eu sou primogênita, nasci em Sete Lagoas, uma cidade do interior de Minas Gerais, então eu nasci na capital, nasci no interior. Meu pai se chama Fernando, minha mãe Dardânia, a minha irmã mais novinha, eu coloquei ela como uma menininha, mas hoje ela já é nossa garota propaganda na Orca Love, tem 22 anos, é estudante universitária e tem 18 anos de diferença de mim. Então eu tenho um irmão um pouquinho mais novo que eu, com 2 anos de diferença. E por que eu tô falando isso tudo, gente? Porque foi assim, nessa família nascida no interior, que eu então comecei a construir a minha história, saí da primeira bolha que eu vou contar para vocês e comecei a construir a história da Orca Love. Bem na minha infância, gente, eu era uma garota muito agitada, sempre fui muito enérgica, e a minha mãe, junto com os pedagogos da escola, começaram a procurar saber como que a Fernanda poderia se conectar com as coisas na escola, porque, de fato, eu não me conectava, na verdade, eu não conseguia prestar muita atenção nas coisas que estavam sendo passadas durante a minha fase escolar. E aí, muito preocupada com isso, minha mãe então buscou um grupo de psicólogos e as freiras da minha escola, estudei na escola de freira durante toda a minha vida acadêmica, e aí foi onde elas indicaram, numa situação bem, vamos falar assim, do feeling, que eu deveria, então, procurar alguma atividade que pudesse equilibrar as minhas energias. Foi, então, quando minha mãe me matriculou na aula de dança, de jazz, de balé e também do teatro, que eu fui buscando essa parte de me desenvolver, né? Então, durante toda a minha infância, esses traços da dança, do teatro, do desenvolvimento ali no jazz e no balé, me ajudaram muito a formar as competências comportamentais que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira e que hoje se destacam no meu perfil profissional.
né? E outro fato interessante que eu descobri depois que eu fiz um processo de coach, que eu vou contar para vocês como é que foi esse processo de coach, foi que uma coisa que eu fazia na minha infância de uma forma muito natural, eu não sabia o quanto ela teria um impacto tão grande na minha história profissional. Que foi, eu sempre gostei de ensinar, né? Tudo que eu aprendia, eu ensinava. Não só para minhas bonecas, eu não gostava muito de ensinar para boneca, afinal, uma extrovertida como eu precisava de fato de ter pessoas para dialogar. E aí, nesse processo do aprendizado, né, e do ensinar, eu busquei as minhas primas, moravam perto de mim, elas foram minhas cobaias. Eu falo do método ensino-aprendizagem Fernanda. E que depois, gente, ao longo da minha trajetória profissional, no meu segundo processo de coach com a minha sócia, a Elzi Campos, é que eu fui entender como esses pontos lá na minha infância, eles hoje se conectam com a minha história profissional. Eles fortaleceram toda a minha competência comportamental hoje de comunicação, de criatividade, de capacidade, de adaptabilidade e também de liderança. Eu sempre fui líder, gostava demais de feiras de ciência, sempre descobri o novo, sempre de provocar e de transformar o status quo. As coisas eram assim, poderia ser de uma forma diferente. Isso sempre me motivou desde pequena. E foi olhando os pontos da minha infância e da minha juventude que eu consegui entender a minha principal causa, a educação. Né? Que eu fui conseguir entender, de fato, aquilo que mexia com o coração da Fernanda e que brilhava os olhos dela e que fazia ela produzir muito mais do que o normal. Então, quando eu olhei para esses pontos aqui, comecei a conectar, eu comecei a entender que, de fato, isso poderia ter um impacto muito grande na minha vida. E a minha primeira bolha que eu estourei na minha vida, né, e que foram super importantes para minha trajetória profissional, foi sair do interior e ir para a capital. Então, quando eu fiz 17 anos, eu falei, mãe, eu quero ser eu quero sair, não quero morar mais com vocês, e eu vou escrever a minha própria história. E essa saída da bolha, gente, ela foi extremamente importante para os passos seguintes da minha trajetória profissional. Logo quando eu saí do interior para a capital, né, eu fui fazer o curso de Relações Públicas. Na verdade, meu pai falou, Fernanda, você precisa ser alguém, porque na verdade eu queria ser atriz da Rede Globo e queria viver o meu mundo de Rede Globo, que inclusive vivenciei ele. Mas antes disso, o que eu fiz? Eu ingressei no curso de Relações Públicas de Comunicação e a escolha profissional foi pelo fato de, eu sou muito comunicativa, então vou fazer o curso de comunicação. Eu escolhi muito no meu emocional e olhando aquilo que de fato seria até mais fácil de fazer. O primeiro curso que eu passei na Newton Paiva, na capital, em Belo Horizonte, eu ingressei, comecei o curso e lá nos últimos períodos ali, a gente é obrigado, né, a fazer um estágio para fazer a formação da supervisão de estágio. Então eu fui fazer um estágio, ainda não supervisionado, era estágio não obrigatório, na RM Sistemas, na TOTUS, que eu vou contar essa minha história que mudou toda a minha trajetória profissional a partir desse estágio que eu fiz durante a minha formação acadêmica. Mas no meio desse processo, gente, depois que eu ingressei no curso, aquela vontade minha, aquela coisa batia no meu coração de querer ser atriz da Rede Globo, ele ficou cada vez maior. E aí eu pedi para os meus pais, eu falei, eu preciso tentar uma vida no Rio. Gente, mudei para o Rio de Janeiro, tranquei minha matrícula, vivenciei todo o processo lá. Quando eu vivenciei o processo, fiz algumas pontas, algumas participações, e de fato entendi que eu não queria ser atriz da Rede Globo, eu voltei, destranquei minha matrícula, tive que trabalhar dobrado, na verdade, estudar dobrado, porque eu tive que fazer matéria de manhã e à noite trabalhar à tarde no meu estágio, para conseguir formar com a minha turma. Na verdade, eu queria, de fato, formar com a turma que eu ingressei. Então, eu precisava fazer esse gap, de alguma forma, ser reduzido. Né? E aí foi na TOTUS, gente. A TOTUS, antes de ser TOTUS, eu acho que todo mundo já deve conhecer, a segunda maior empresa de tecnologia do mundo, a primeira maior empresa de tecnologia do Brasil e da América Latina, foi a RM Sistemas, e foi fundada em Belo Horizonte pelo Rodrigo Diniz Mascarenhas e o Mauro Tunes. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá, e nessa oportunidade, eu também tive a oportunidade de, eles me chamaram e me convidaram, na verdade, para fazer um processo seletivo interno, de poder aprender a programar numa tecnologia chamada CRM, Customer Relationship Management, é um gerenciamento do relacionamento com o cliente, né? E foi nessa base, sendo professora na implantação do CRM no Brasil, que eu aprendi a programar na prática no framework da Microsoft. Talvez se eu tivesse recuado daquela oportunidade ou não tivesse me colocado à disposição da empresa, tudo isso que eu vou mostrar para vocês
não teria acontecido. Foi muito importante esse aprendizado na prática de programar, né? A programação. Eu falo que aprender lógica é vida para todo mundo, e nós precisamos incentivar as nossas filhas, os nossos filhos a de fato programar, né? Eu tenho duas, então as duas já são incentivadas desde pequenininha a ter um mundo diferente do mundo que eu tive, para que elas possam então ser cada vez mais incentivadas a quebrar essas barreiras desde a infância, porque para mim foi muito mais difícil. As minhas barreiras, elas foram construídas desde a infância com incentivo dos meus pais, nada de errado, mas a concepção de vida deles, de que eu era a pessoa de humanas e não uma pessoa de exatas, né? Então esse rótulo me engessou durante muito tempo, até que eu me libertei, quebrei minha primeira barreira aí de vida, foi na TOTS, que me deu essa oportunidade. Acabei consolidando a minha carreira na Alert e no I7, que são duas multinacionais. O I7 é da República Tcheca e a Alert de Portugal, de Porto, que também são empresas de tecnologia, uma, a Alert, de sistema de gestão hospitalar, e o I7 de sistema de antivírus. E eu tive a oportunidade, então, de consolidar a minha carreira depois de sair da TOTS, depois de 8 anos de formação dentro da TOTS, saí e consolidei a minha carreira nessas duas empresas de tecnologia, né? Então, confirmando isso. Eu passei por um processo de coaching, gente, super importante, foi o meu primeiro processo de coaching, ainda na RM Sistemas. E aí, quando eu estava lá fazendo a programação do CRM, nesse processo, eu tinha 24 anos, gerenciava 30 pessoas, e eles me ofereceram um processo de coaching para me ajudar a diminuir o gap que eu tinha em relação a todos os demais líderes dentro da empresa, né? Então, os meus pares na empresa tinham mais ou menos uma média de 40 anos, e eu, com 24 anos, assumi uma responsabilidade muito grande, então eu precisava de uma ajuda. E esse primeiro processo de coaching, que eu tive ajuda, ele me ajudou, de fato, a escrever a história que veio acontecer aos 30 anos. Eles me perguntaram, o que você quer ser daqui a 5 anos? Onde você queria estar? E aí eu falei, eu queria estar dentro de uma instituição de ensino, fazendo a gerência de um CRM, implantando um CRM efetivamente. E aí, o que aconteceu? Aos 30 anos, eu ingressei no Unifem, um centro universitário, que oferta desde colégio, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E ali, gente, eu fui head de marketing educacional, eu fui docente, eu fui coordenadora de curso de pós-graduação, e eu comecei a compreender como que funcionam os desafios hoje que vive uma instituição de ensino superior, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. E comecei a procurar, então, identificar benchmarks, boas práticas, que pudessem, então, trazer aqui para o Brasil e a gente pudesse fazer diferente. E foi dentro de sala de aula, dando aula para os meus alunos do 8º período de administração de Lean Startup, que, então, os meus alunos começaram a falar, professor, hoje eu sou aluna, amanhã eu sou desempregado, nada mudou na minha vida, me ajuda, o que eu tenho que fazer? E aí eu falei, cara, olha, onde tem oportunidade, onde tem problema, tem oportunidade. Quem sabe eu não posso passar o processo de coaching que eu passei lá da primeira vez para os meus alunos. E aí eu resolvi fazer o segundo processo de coaching com a minha sócia, essa é a Elzi Campos. Ela é psicóloga, com mestrado e doutorado em educação de carreiras, e está construindo comigo a Workalove, né? Então eu tenho muito orgulho de falar isso, que são duas mulheres que fundamos, né, uma EdTech. E a Elzi, então, ela fez um processo de coaching comigo, e foi aí que ela começou a me mostrar todos esses pontos da minha infância, da juventude, que já conectavam, que já fortalecia o meu perfil. Me apresentou a filosofia de Ikigai, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês também. E essa filosofia do Ikigai, essa interseção do que eu amo fazer, do que eu posso fazer bem, o que posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa, foi onde eu encontrei o meu propósito de vida e resolvi prototipar em sala de aula com os meus alunos. Vi uma mudança significativa na postura deles e falei, opa, agora eu sei, dá para a gente poder pegar a tecnologia e escalar isso e fazer com que, de fato, os meus alunos consigam ter essa clareza que eu tive de propósito de vida, né? Então, essa foi a principal diferenciação, na verdade, um impulso, né, que fez com que a gente, de fato, criasse a Workalove. Gente, para quem não conhece a filosofia do Ikigai, o Ikigai é uma palavra japonesa que significa força de viver, força motriz, aquilo que te faz acordar todos os dias e te levanta da cama, né? Então, vou apresentar para vocês o meu Ikigai, então compartilho aqui com vocês, que eu descobri, o que eu amo fazer. Então, durante toda a minha trajetória profissional, tudo que tivesse, que estava relacionado, né, que tivesse relacionado
com desenvolvimento do potencial humano, empreendedorismo de negócios, gestão de marketing e vendas, inovação e novas tecnologias e técnicas de ensino e aprendizagem, eram temas que eu parava e meus olhos brilhavam. Eram temas que o meu coração fazia bater mais forte. Eu falava, eu quero aprender mais isso. Eu tinha vontade, era espontâneo, não era nada forçado, né? E durante toda a minha trajetória, como mostrei para vocês, eu me envolvi muito com as artes cênicas, com a dança, com o teatro, com o cinema, animação. Então vocês vão ver um pouquinho da nossa tecnologia, ela é toda com muita experiência de usuário, ela tem uma forte presença de UX, exatamente por essa base da desenvolvimento de animação ter vindo na minha trajetória profissional. E eu sempre fui uma pessoa motivada por ajudar o próximo, por me doar, por mentorar, por de fato compartilhar e dividir. Essa mente colaborativa, ela já vem comigo desde a infância, formando na juventude e mais forte na vida adulta. O que eu posso fazer bem? E aí teste, assessment foram extremamente importantes e obviamente a condução de um coaching te ajuda a identificar aquilo que você pode fazer bem, né? E o que as pessoas falam que você faz bem, né? Então, desde então, na minha natureza, eu tenho na personalidade a comunicação e execução com 2 pontos fortes, a liderança, a visão analítica, a resolução de problemas complexos, criatividade e adaptabilidade. Lembra lá desde a infância que eu fui formando as atividades que eu fui fazendo em paralelo e que foram sendo fortalecidas ao longo da minha trajetória profissional. E o terceiro eixo do Ikigai, que é muito importante, é o que posso fazer, o que posso ser pago para fazer. Então, aqui eu destaquei para vocês quais foram as principais especialidades que eu desenvolvi durante a minha trajetória profissional e que eu intensifiquei minha hora homem. Então, onde eu tenho maior número de horas dedicadas, growth hacking, marketing, desenvolvimento de pessoas, vendas, CRM, gestão estratégica e tecnologia. Então, esses pontos aqui foram os pontos que eu mais me dediquei, né, com base tecnológica aqui, e que de fato me ajudaram, então, a encontrar aquilo que eu queria resolver no mundo. Então, hoje, eu tenho essa clareza de resolver o problema da educação de qualidade, porque eu fiz todo um processo que eu fui conectando os meus pontos da infância, da juventude, da vida adulta, fui, então, construindo uma trajetória que me deu várias oportunidades de desenvolver os meus pontos fortes, né? E esses pontos fortes eu consegui encontrar causa, aquilo que me move, aquilo que me faz levantar todos os dias da cama e dar o meu melhor, né? E não é por acaso que a gente criou o Orca Love. O Orca vem de Workability, que significa trabalhabilidade, Love, de amor. As 2 palavras juntas significam trabalhar em estado de amor. As pessoas costumam dizer assim, te ouvi falar, Fernanda, dá pra ver que você trabalha em estado de amor. Sim, porque não tem como a gente fingir ser uma outra coisa do que a gente de fato é. A Orca Love, ela tem mais de 50 instituições de ensino hoje como clientes, mais de 10 mil empresas pré-cadastradas nas nossas plataformas, 150 mil estudantes impactados, e a gente iniciou o nosso processo de internacionalização no começo desse ano, e também conseguimos, nesse ano de 2020, crescer mais de 300%. Nós temos 3 anos e 5 meses de empresa, temos esses números aí, temos aí o top 10 do ranking EdTech que a gente ficou, né, no 100 Open Startups. Então, foi recente esse prêmio. Conseguimos aí lançar na semana passada o nosso livro. Então, a Orca Love também já tem um livro, junto com vários autores convidados, a Dani Piazzi, aí, a parceira de vida aí, que me ajudou muito a construir esse livro, né? E a gente recentemente, a gente teve aí a grata satisfação de receber o Global Awards Woman, que é um prêmio na tecnologia para mulheres empreendedoras na tecnologia. A gente foi indicada e nomeada, né, como uma mulher que faz a diferença, que constrói e quebra barreiras para poder, então, ter seu espaço e confirmar o seu espaço como uma mulher na tecnologia. A gente tem uma visão, né, de, nos próximos anos, impactar mais de 3 milhões de estudantes. Então, no próximo ano aí, a gente está aí para impactar esses 3 milhões de estudantes e construir pessoas mais felizes e mais produtivas, né? A nossa visão é monetizar por empresa, expandir internacionalmente, fazer o IPO. Sim, a gente tem uma visão grande. Essa é um pouquinho da plataforma para quem não conhece. Não faço isso sozinho, tenho mais 20 pessoas junto comigo lá na Orca Love que faz tudo isso acontecer. Eu trouxe só para terminar aqui, gente, eu sei que já o meu tempo já está esgotando, os principais desafios que a gente enfrenta, né, as barreiras todas, já falei de algumas,
mas a gente ainda continua enfrentando startups fundadas por mulheres que recebem menos de 50% do que as fundadas por homens. Apenas 2% das startups de base tecnológica possuem mulheres em cargos de liderança. Apenas 8% dos fundos na América Latina têm mulheres na liderança. E apenas 15% das empresas de inovação em base tecnológica hoje são fundadas por mulheres. Mas, do outro ponto, a gente também tem oportunidades. Quem investe no crescimento de mulheres pode gerar aí um aumento do PIB, Produto Interno Bruto das Nações, de forma significativa. E a gente sabe que startups com mulheres fundadoras, elas são mais rentáveis. E eu deixo aqui uma mensagem para incentivar todo mundo, né? Eu amo essa mensagem da Melinda Gates, aí ela vai no coração da gente. Quando a gente investe em mulheres e meninas, estamos investindo nas pessoas que investem em todos os outros, né? Somos, por natureza, empreendedoras, né? E por necessidades, solucionadoras. E aí, gente, eu convido todos vocês a encontrar, né, a interseção dos seus talentos e paixões, conseguir encontrar as necessidades do mundo. Ali vai estar o seu lugar, que foi um lugar que eu e a Elzi encontramos para hoje compartilhar isso tudo aqui com vocês. Eu vou passar um pouquinho dessa trajetória de filmes, de séries aqui. Quem quiser, lá no meu LinkedIn, no Instagram, no Facebook, pode me acompanhar. Eu vou dar essas dicas aí para quem quiser, de fato, usar essa metodologia do Ikigai e começar a construir sua carreira, né? Para esse novo mundo do trabalho, que é a imprevisibilidade, é a única certeza que a gente tem. É isso, pessoal. Estou aqui à disposição. Por favor, podem mandar e-mail, pode marcar o meu WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês a construir, né, a história de vocês, a inspirar, a fortalecer esse ecossistema tão importante na história do nosso país e na história do mundo, por que não?